Eu quero, como eu disse domingo passado, eu precisava de mais um tempo para terminar a palavra de domingo passado. Que eu ensinei um princípio e nós precisamos colocar isso no nosso dia a dia. Como colocar isso no nosso dia a dia? Eu fiquei de compartilhar hoje. Mas antes, eu quero que você aqueça o seu espírito para que a palavra chegue com revelação e tome lugar na sua vida de outro princípio natural. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar então? E vamos orar pelas pessoas que estão enfermas. Eu preciso sempre falar isso. Enfermidade não é de Deus. Deus não envia enfermidade na vida de ninguém. Porque seria uma contradição muito grande da palavra de Deus, Jesus mandar curar os enfermos e você entender que Deus mandou a enfermidade. Se Deus mandou a enfermidade, se fosse Deus, você podia orar até secar a língua, que não ia acontecer nada, porque foi Deus que mandou. Mas Jesus falou, vai e cure os enfermos. E a Bíblia fala que Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Se Jesus levou sobre si todas as enfermidades, Deus ia mandar enfermidade na vida de alguém? É evidente que não. Então, a enfermidade é a obra do inferno. E uma das coisas pelas quais Jesus se manifestou foi para destruir as obras do diabo. Então, a enfermidade é do diabo, seja ela qual for. Mas o poder de Deus é maior e nós vamos orar repreendendo essas enfermidades. É importante você ter esse entendimento, porque você se levanta contra a enfermidade. Você não vai orar pensando, se for da vontade de Deus, que ele seja curado. Não, é da vontade de Deus que ele seja curado. É um mandamento que cure. Aí quando você tem isso, você se prepara melhor para a guerra, porque é uma guerra espiritual. A enfermidade é do inferno, nós lutamos contra os demônios da enfermidade, os espíritos malignos da enfermidade. Então é uma guerra espiritual. E outra coisa, irmãos, viver o propósito de Deus doente é uma coisa muito ruim. Enfermidade é algo, assim, dá para ver que é do inferno pelo que ela produz. É muito ruim isso. Então vamos orar. Você deve conhecer alguém que está com alguma enfermidade, principalmente essa praga do inferno que lastrou pra caramba agora nessa segunda onda. Então vamos nos levantar contra. Eu quero orar especificamente pelo Valdir, esposo, uma irmã lá da nossa igreja da Armênia, que está numa situação muito crítica, segundo os médicos, né? Mas Deus ainda não definiu. Então nós vamos orar e vamos repreender isso em nome de Jesus. Oro pelo meu filho Tiago também, que agora ele está com Covid. Meu outro filho já tinha tido, nesses dias atrás, agora lá em Portugal, agora é o Tiago. Se você lembrar dele, ore também. Mas vamos orar então, e vamos repreender toda enfermidade, seja ela qual for, seja essa praga, seja um câncer, não importa o que seja. É do inferno, e o poder de Deus é maior, e Deus tem para mim e para você saúde. Para mim, para você, para todos aqueles que nós amamos, e para todos aqueles que a gente impõe as mãos. Amém? Vamos orar então? Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, nós levantamos um clamor diante do Senhor, para que a Tua palavra se cumpra, para que as pessoas sejam curadas agora, em nome de Jesus Cristo. Nós ordenamos como igreja, que todo espírito de enfermidade seja destruído, todo espírito de morte, cesse, caia por terra. Nós ministramos a vida, a saúde do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ordenamos que toda enfermidade saia dessa vida. Seque câncer, seque enfermidade do inferno. Senhor, eu clamo pela vida do Valdir. Receba o milagre de Deus. Receba o milagre, a vida de Deus, em nome de Jesus. Receba a cura, Tiago, em nome de Jesus Cristo. Nós ministramos a saúde, o vigor do Senhor, agora, em nome de Jesus. Sejam curados, agora, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fala para o seu irmão, não aceite enfermidade, nem na sua vida e nem à sua volta. Agora você pode sentar. Você está mais avivado. Feche seus olhos, que eu ainda quero orar para que haja revelação da palavra de Deus. Não podemos entender nada da parte de Deus com a mente natural. Tem que ser pela revelação do Espírito. Vamos orar então. Pai de amor, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, Senhor. Traga a revelação. Queremos mais, queremos conhecer mais do Senhor, praticar mais a Tua palavra.
Queremos renovar a nossa mente para sermos transformados completamente à tua imagem e semelhança, Deus. Nas atitudes, nos comportamentos, na prática, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Domingo passado, eu compartilhei com os irmãos sobre o tabernáculo de Davi. Na verdade, não foi bem o tabernáculo, mas o final da palavra é esse. Então, eu usei o contraponto, o rei Saul e o rei Davi. E compartilhei com os irmãos, eu vou fazer um pequeno resumo, para quem não ouviu, e para quem ouviu, relembrar, porque a partir daí eu continuo. Então, Deus chamou o rei Saul e Deus chamou o rei Davi. Os dois foram escolhidos por Deus, os dois. E isso, em primeiro lugar, demonstra a soberania de Deus. O reino de Deus só participa quem Deus chama. O reino de Deus não é feito de voluntário, eu quero participar, eu vou, eu não quero, eu não vou. Não, Deus chama, Deus escolhe. Isso mostra a soberania e um privilégio de ser chamado por Deus. Fala para o seu irmão, você é um privilegiado, Deus te chamou pelo nome. Deus, quando chama, Ele também qualifica. Sabe, nada contra as qualificações naturais que você pode adquirir, que você pode ter, é até bom que você as tenha, mas jamais pense que a sua qualificação natural vai produzir qualquer coisa na eternidade. Não vai. No reino de Deus, só é feito, só tem valor eterno aquilo que é feito pelo Espírito Santo de Deus. Então, por isso que Deus, quando te chamou, quando me chamou, Ele põe um selo em você, chamado Espírito Santo de Deus. Esse selo é a qualificação de Deus na sua vida. Então, essa qualificação vem para te tornar filho de Deus e para te preparar para o propósito que Deus tem quando Ele te chama. Então, eu não preciso fazer nenhuma faculdade fora, nenhum curso superior, nenhum mestrado, nenhum doutorado para fazer a vontade de Deus. Eu preciso tão somente ouvir o Senhor, cheio do Espírito Santo, ir lá e fazer isso. Então, você vê, Sansão, ele não teve que fazer halterofilismo, ele não teve que fazer musculação para ter força. Não, o Espírito Santo, quando descia sobre ele tinha uma força sobrenatural, porque o reino de Deus se faz de coisas sobrenaturais. Então, veja, tanto Davi quanto Saul foram chamados e foram qualificados por Deus com o Espírito Santo. Fala para o seu irmão, você recebeu o Espírito Santo. Olha para ele, você está no caminho de ser rei. Foi chamado e recebeu o Espírito Santo. E o que é que Deus fez mais na vida dos dois? Transformou os dois. A vida deles tinha um rumo até aquele dia, daí a pouco agora tem outro rumo. Eles foram transformados. Em que eles foram transformados? Em dois guerreiros poderosos, que nada podia resistir. A Bíblia diz que por onde Saul se virava para guerrear, ele vencia. A Bíblia fala que Davi, em todas as suas guerras, vencia. Vencia e vencia mais do que todos os outros. Então veja, Davi era um adolescente, virou um guerreiro. Saul já era um homem, mas também virou um guerreiro. Era um homem medroso, mas virou um guerreiro. Ou seja, essas são as três coisas que acontecem na minha vida e na sua vida quando nós somos chamados. Primeiro, somos chamados. Segundo, somos qualificados. Terceiro, somos transformados. E a consequência disso é êxito. A consequência disso são vitórias. Eu só não tenho as vitórias se eu não entendo isso, se eu não tomo posse disso. Mas, em nome de Jesus, espero que não seja o seu caso. Pergunta ao seu irmão, você está tendo muitas vitórias? Quantos têm vitórias aqui? Dão glória a Deus. Então, você entendeu isso. É o tripé da vida cristã. Você entender que foi chamado, que você não é alguma coisa que por acaso aconteceu lá no reino de Deus. Não, você foi chamado, Deus te qualificou, Deus te transformou, e isso produziu em você um guerreiro. No entanto, quando você vê a vida de Saul e vê a vida de Davi, você vê que eles começaram iguais, da mesma forma, no entanto, terminaram uma diferença abissal entre um e outro. E aí, às vezes, você vê na vida cristã, homens e mulheres de Deus, que começam bem e terminam mal. Alguns desviam, alguns afastam, outros vivem uma vida assim, penosa, uma vida dificultosa, uma vida que não tem vitórias. Qual é a diferença entre Davi e Saul? Por que Davi terminou tão exitoso e por que Saul ficou pelo meio do caminho? Então, ministrei no domingo passado sobre a questão. Saul, vamos pensar no vigor do reino dele, o que ele fez? Ele construiu um monumento para si. Davi, no vigor do reino dele, ele edificou o tabernáculo de Davi, que foi onde ele colocou a arca da aliança e celebrava a vida em volta ali.
Então são duas coisas completamente diferentes. Veja, quem levanta um monumento, como Saul fez, que aponta o monumento? Quando ele levantou o monumento para si, ele estava colocando a vida dele no centro do reino dele. Ele estava colocando a vida dele no centro do chamado dele. Ele estava olhando agora para ele. Ele estava agora dependendo das suas qualificações. O que ele estava fazendo é, olha, eu sou um cara guerreiro, vitorioso, ninguém pode comigo. Olha aí, por onde eu vou, eu venço. Todos os homens qualificados estão comigo. Isso é construir um monumento, é você confiar em você. Você não entender quem era você e o que Deus fez com você para algo que Deus iria fazer. É você entender o seguinte: não, eu nasci para conquistar coisas para mim. Tem a ver comigo, em cima da força do meu braço. Isso é levantar um monumento. Você sabe, levantar um monumento deixa a pessoa orgulhosa. Mas também aqueles que vivem no buraco é um monumento para si, porque eles estão vivendo em torno de si mesmo, dos seus fracassos. Então tem pessoa que fala, não vai dar certo nada na minha vida. Não, na minha vida nada funciona. Isso é levantar um monumento também para si, porque está olhando para ele, para as suas fragilidades, para as suas debilidades. Tanto quanto alguém que olha para as suas qualificações naturais. Os dois construíram um monumento. Saul fez esse monumento. Ele, quando cresceu, avançou e tudo, ele falou, eu sou a razão do meu sucesso. Davi, diferentemente, o que ele fez? Ele foi lá, buscou a arca de Deus, fez uma tenda, colocou ali em Jerusalém, que era o centro do seu reino, colocou ali em Jerusalém, pôs para celebrar a vida em volta daquela arca, e enquanto ali ele e as pessoas estavam celebrando a vida, o rio de vida de Deus fluía em todo o seu reino, e Davi foi só conquistando, só avançando e só consolidando. Por que Davi fez isso? Porque Davi sabia, eu vim lá de trás das malhadas, eu sei das minhas fragilidades, eu sei das minhas dificuldades, eu sei das minhas fraquezas, mas acontece que Deus me chamou, Deus me qualificou, Deus me fortaleceu, e tudo que eu tenho tem a ver com Deus, e eu preciso de Deus. E eu, depois de ver o que Deus fez por mim, eu amo a Deus. Então eu quero Deus no centro da minha vida. Se é para vitória ou não, eu quero Ele no centro. O problema é que quando você faz isso, o que acontece são só vitórias. Pergunta para o seu irmão, o que está no centro da sua vida? Pergunta para o irmão, o que está no centro? Um monumento ou um tabernáculo? Isso foi o que eu disse. Então Davi fez o tabernáculo. Eu imagino que você, que é a distância do rei Saul, não pelo início, mas pelo que se tornou a vida dele. Então Saul representa aqueles que nadam e morrem na praia. Davi representa aqueles que são exitosos, termina. Ele chega ao final, ele olha para trás e fala, boa obra. E aí ele parte para a eternidade, crendo e completamente convicto que terminou o que ele tinha que fazer aqui nesse mundo. Fala para o seu irmão, você faz parte de qual grupo? Pergunta para o seu irmão, qual faz parte de qual grupo? Ok. Mas vamos entender um pouco mais, eu quero trazer isso. O que significa o tabernáculo? Fazer um tabernáculo hoje. Porque isso foi o que Davi fez. Mas Davi literalmente fez uma tenda, foi lá buscar a arca da aliança, pôs lá no meio, criou todo um cortejo de celebração, de adoração, de exaltação a Deus. Isso acontecia e todo mundo que chegava lá via. Mas hoje é para nós fazermos isso? Fazer uma tenda, pôr uma arca? Como que é isso? O que significa isso hoje? Antes de eu falar o que significa, eu quero que vamos entender um pouco mais sobre Davi. Abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 13. Porque se nós entendermos mais Davi, entender como que funcionava o coração de Davi, nós vamos entender o que é o tabernáculo de Davi e vai ficar mais fácil de entender o que é fazer isso hoje. Então, Atos, capítulo 13. Vamos ler o verso 21 e 22. Olha o que a palavra de Deus fala sobre Davi. Então, eles pediram um rei. Aqui está detalhando a história de Israel. Então, eles pediram um rei. E Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, ou seja, Deus que tirou Saul, então, ou seja, Deus chama e Deus tira. Levantou-lhes o rei Davi,
do qual também dando testemunho diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Isso aqui é muito importante, muito. Então, olha, primeiro, achei. Isso é o que eu estou falando, Deus é que está procurando. Fala para o seu irmão, Deus te procurou até te achar. Primeira coisa, isso mostra a soberania de Deus e o privilégio de ser achado por Deus. Segundo, a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas você sabe que ninguém nasce com o coração como o coração de Deus. Todo mundo nasce no inferno, então todo mundo nasce com o coração inimigo de Deus. Então, ou seja, Deus fez algo dentro de Davi. Deus fez algo naquele homem a ponto de mudar o coração dele e o coração dele se tornar como o coração de Deus. E aí o Senhor fala o que é ter um coração como o coração dele. E aí ele fala: Davi é um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então o que é ter um coração como o coração de Deus? É quando você tem disposição de fazer toda a vontade de Deus, não só um pedaço da vontade de Deus. O que é que aconteceu com Saul? Saul ouvia a palavra de Deus, aquela que lhe agradava, ele fazia. Aquela que não agradava, ele não fazia. Davi, ou Saul, você sabe, Saul significa o desejado. Então, ou seja, aquilo que ele desejava era o que ele fazia. O que ele não desejava, ele não fazia. Então, a palavra de Deus não era superior, não estava aqui acima. A palavra de Deus dependia dos desejos de Saul, para que ele pudesse cumprir. Mas Davi era o contrário, a palavra de Deus estava acima de tudo. Então toda a minha vontade, ou seja, Davi ia fazer toda a vontade de Deus, porque tinha um coração segundo o coração de Deus. Sabe, quando você sabe, eu vejo isso muito em relacionamentos. Então, tem pessoas que estão orando para saber com quem casar, alguma coisa assim. Mas ele está sujeito primeiro ao sentimento e não à vontade de Deus. E se Deus falar que alguém não é à vontade, mas ele acha que ele ama, gosta, tem sentimento, ele se envolve com a pessoa, mesmo sendo contra a vontade de Deus. Ou seja, é um Saul na vida, ele está vivendo pelo desejo, ele não está vivendo pela palavra de Deus. Davi não, ele fazia aquilo que Deus dizia para ele fazer, toda a vontade. Quando é que Saul começou a ser rejeitado por Deus? O dia que ele não cumpriu a vontade de Deus. Ele, como rei, foi chamado para fazer a vontade de Deus, mas o coração dele, ainda que ele foi transformado num novo homem, o coração não acompanhou. O coração não avançou na direção de querer fazer a vontade de Deus. Mas Davi foi levantado para fazer toda a vontade de Deus. Deus olhou e falou: esse rapaz vai fazer toda, não é uma parte, vai fazer tudo. Pergunta para o seu irmão: você tem essa disposição de fazer toda a vontade de Deus? Vou te falar algo. Por que é que às vezes a gente tem dificuldade de fazer a vontade de Deus? Vou te falar por quê. Porque nós não entendemos o que é a vontade de Deus. Paulo diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Mas tem pessoas que acham que a vontade de Deus não é boa, não é agradável e muito menos perfeita. Por quê? Porque Paulo diz que para que eu entenda que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, eu preciso renovar a minha mente. Sabe, nós temos os nossos cursos aqui. Para que são os nossos cursos? Curso de feitos, curso de maturidade, começa lá de consolidação, começa no encontro ainda, depois tem um curso de treinamento de líder, temos o seminário. Para que nós fazemos esses cursos? Para cumprir a palavra de Deus, para te dar liberdade e oportunidade de renovar a sua mente. Para que precisa renovar a mente? Para que você entenda a vontade de Deus. E saiba, a única coisa que permanece nessa terra é a vontade de Deus. Todo o resto passa e vai passar, mas a vontade de Deus permanece para sempre. Então eu preciso saber qual é, e como que eu vou entender a vontade de Deus? Renovando a minha mente. Muitas vezes as pessoas ligam para mim, ou vêm conversar comigo para entender a vontade de Deus. Eu falo: olha, eu posso até te falar um pouco sobre a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é que você saiba qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você conheça a vontade de Deus. Deus quer falar diretamente com você. Deus quer, porque você é filho. Ele quer que você o entenda, que você olhe para Ele, que você aceite a vontade dEle, porque Deus tem coisas boas a seu respeito, a meu respeito. Os pensamentos do Senhor são de paz. Então, eu tenho que olhar para a vontade de Deus como algo que é bom, que é agradável, que é perfeito. Se eu não entendo ainda, é porque está faltando algo aqui na minha mente ser renovado. E se precisa ser renovado aqui, faça os nossos cursos.
Vai te ajudar bastante. Só isso não, venha todo domingo, lê a Bíblia, lê a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, ore, converse com Deus e você vai ter sua mente renovada. Tendo a mente renovada, você vai conhecer a vontade de Deus. E veja, Saul não tinha a mente renovada. Por que não tinha? Porque a arca ele deixou lá num canto do reino. Davi tinha a mente renovada? Tinha, porque ele pôs a arca no centro da vida dele. Todos os dias estava lá adorando a Deus. Fez até uma estola sacerdotal para ele mesmo, coisa que nem podia na época, mas ele fez, e Deus nem fez nada, nem puniu Davi, porque isso era o desejo dele de conhecer a Deus, era o coração dele para Deus, o coração dele era como o coração de Deus, e como coração de Deus ele queria fazer toda a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Então, ou seja, o que Davi fez, o tabernáculo, é a vontade de Deus. Então, não é só uma opção para mim e para você. O tabernáculo de Davi não é só algo a mais que eu e você podemos fazer. O tabernáculo de Davi é a vontade de Deus. Agora, essa vontade de Deus, se você reparar, você vai ver o seguinte, que a vontade de Deus sempre ela caminha no sentido de separar eu e você do mundo. A vontade de Deus sempre caminha na direção de te proteger do mundo. A vontade de Deus sempre anda na direção de levar eu e você a vivermos uma vida superior àquilo que o mundo vive. A vida de Deus sempre é assim. A vontade de Deus sempre vai caminhar na direção de abençoar a sua vida em primeiro lugar, para que depois você seja um polo de bênção para as outras pessoas. A vontade de Deus sempre caminha nessa direção. E eu quero te dar alguns exemplos. Porque a verdade, assim, a questão é, quando você entende, por que é que Davi fez o tabernáculo? É a vontade de Deus. Por que ele fez a vontade de Deus? Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Por que ele passou a ter esse coração? Porque Deus o achou e ele abraçou o Senhor, ele amou a Deus e ele falou, eu quero Deus, que ele entendeu. Olha o que Deus fez comigo. Deus me tirou lá de trás das malhadas, Deus me treinou, e agora Deus me deu um reino. Para quem não era nada, olha o que eu sou. Então isso apegou Davi ao Senhor, falando, eu amo o Senhor. Quantos amam o Senhor? Dão glória a Deus. Quem ama a Deus, faz a vontade, tem um coração de Deus, e faz a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para agora? Eu tenho certeza que tem muita gente perguntando, qual é a vontade do Senhor? Vou te falar hoje, qual é a vontade do Senhor na nova aliança? Para todos, sem exceção. Agora, deixa eu te dar alguns exemplos para você entender que o tabernáculo de Davi significa muitas coisas no decorrer do tempo. Então, quando Deus chamou Noé, qual era o tabernáculo de Davi na época de Noé? Então, Noé, qual era a vontade de Deus para Noé? Deus olhou para o mundo e viu o quê? Que o homem era continuamente mau. Não tinha bondade no homem ainda, que o mundo fala que o homem é mau. Não, Deus falou, é continuamente mau. Deus falou, eu preciso terminar isso. Mas Deus achou um homem que não era assim, que era o tal do Noé. Você sabe que tem muitas teorias explicando isso, e uma delas é... Outro dia eu falo sobre isso, vamos continuar meu estudo aqui. Então, Noé, qual era a vontade de Deus para Noé? Entra na arca. Essa era a vontade de Deus. Irmãos, entrar na arca, se você pensa assim, bom, no meio de um dilúvio, e uma arca é a única coisa que pode me salvar do dilúvio, isso é bênção. Pensando assim, tudo bem. Mas você tem que pensar que quando Deus mandou Noé entrar na arca, não tinha uma gota de água descendo. Na verdade, nem havia chuva naquela época. Então, chuva como você e eu conhecemos, só depois do dilúvio. E Deus manda fazer uma arca, ele faz uma arca. Você imagina Noé fazendo aquela arca. Eu não sei se você já viu aquele filme, tem um filme aí, esqueci o nome dele, que era o cara fazendo uma arca. O Todo-Poderoso, alguma coisa assim? É o Todo-Poderoso? 2? Não sei. Eu assisti o filme, até gostei do filme, tem muita mentira lá, mas dá uma boa ideia do que o cara passa de vergonha, porque ele tem que fazer a arca no momento onde todo mundo olha e fala, para que isso? E Noé fez a arca. Quantos anos Noé não levou fazendo essa arca? Talvez uns 100 anos fazendo a arca.
Porque não tinha trabalhador não, era só ele e os filhos dele. Olha o tamanho da arca. Ela tinha 150 metros de comprimento, tinha 25 metros de altura, de largura e 15 metros de altura. Agora imagine ele fazer aquela arca num tempo que não tinha rio nenhum, não tinha chuva nenhuma, não tinha nada. Mas era a vontade de Deus. O que ele fez? Fez. Depois Deus falou, entra. Porque depois que você entrar vai chover. E ele entrou com a família dele toda. Imagina todos aqueles animais entrando, Noé entrando com a família e o povo lá fora olhando. É maluco, é doido. Esse cara, pois Noé resolveu entrar. Por quê? Porque tinha um coração como o coração de Deus, porque ele queria fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus era que ele entrasse. E por que é que Deus queria que ele entrasse? Então veja, Deus fez algo no coração de Noé. Escuta o que eu vou te falar. Deus sempre faz, Deus te chama, faz algo no seu coração, ou seja, Deus faz algo dentro para que você depois faça algo fora. Sempre é assim, entenda isso. Deus te chama, faz algo dentro e depois você faz algo fora. Então Deus chamou Noé, fez algo dentro dele e ele entrou na arca. Para quê? Para ele fazer algo fora. Qual era o algo fora, sendo que morreu todo mundo? Não sobrou uma alma. Que bênção foi essa que Noé trouxe para os outros? O que é que ele produziu fora? Ele sobreviveu. Se Noé não tivesse sobrevivido, eu e você não estaríamos aqui hoje. A humanidade tinha sido destruída. Então, ou seja, Deus quis que a humanidade continuasse. Então, a vontade de Deus era, eu vou resolver aqui um problema, está muito ruim, está tudo ruim, isso aqui é uma Sodoma e uma Gomorra, precisa ser destruído, mas eu vou fazer algo no coração de Noé. Fez. Noé aceitou, abraçou, e Deus falou, agora você vai ser bênção para toda a humanidade, que eu vou começar de você novamente a humanidade. É assim, sempre tem a vontade de Deus. Qual foi o tabernáculo de Davi na vida de Noé? A arca, que era a vontade de Deus. Mas não foi só Noé, pensa em Abraão. Na época de Abraão, tinha vontade de Deus. Qual foi a vontade de Deus na época de Abraão? Falou para Abraão, sai de Ur dos Caldeus, sai daí. Ur dos Caldeus, irmãos, era o lugar da feitiçaria do mundo, no entanto, era o lugar que os crentes moravam. Estavam misturados, aquele sincretismo religioso. A pessoa vem num culto, mas vai também num terreiro de macumba. Ele adora a Deus, mas vai lá, sei lá quando é que acontece, tacar flores lá para Iemanjá. Então é misturado, porque acha que tudo é espiritual, tudo pode. Era assim que os crentes da época viviam. Terá vivia assim, que era pai de Abrão, na época chamava Abrão. Os irmãos de Abrão era assim. Naor era assim. Morreu, inclusive, depois o outro irmão dele. Então, veja, eles viviam assim. Deus chegou e falou para Abraão, não quero essa mistura. Eu quero que você saia de Ur dos Caldeus e vai para uma terra que eu vou te mostrar para começar uma nova nação. Um novo povo, que não é misturado, que é separado, que vai ser bênção para o restante. Mas vai, então veja, o que era o tabernáculo de Davi na época de Abraão? Era ele sair de Ur dos Caldeus e começar uma nova nação em Isaque. Isaque nasceu lá na terra de Canaã. Essa era a vontade de Deus. Agora imagina, você pode falar assim, muito simples, Abraão tinha só que sair de onde estava, ir para um lugar, para Canaã, ser abençoado por Deus, ficar rico. Bom, quando você vê toda a história é assim, mas imagina como começou. Canaã estava mais ou menos a 1.200 quilômetros lá de Ur dos Caldeus. Não tinha carro, não tinha avião, não tinha moto, não tinha ônibus, não tinha trem, tinha que ir andando. Tinha que pegar as coisas que ele conseguiria carregar e ir até Canaã. Primeiro, ele sabia onde era Canaã? Não. Deus falou, sai, vai, e eu vou te mostrar para onde você vai. Você sairia da sua casa, ou do seu emprego, ou dessa cidade, para pegar uma estrada aí, e Deus falou, vai, a hora que terminar, a hora que chegar, eu te falo. Esse foi Abraão. Mas por que ele fez isso? Porque ele tinha um coração como o coração de Deus, ele abraçou Deus e falou, vou estar com Deus. Noé, no meio de toda a humanidade da época, só tinha Noé que queria fazer a vontade de Deus. Abraão, no meio de todos aqueles crentes, tudo misturado com o mundo, ele era o único que tinha disposição de recomeçar uma vida santa, separada, vivendo só para Deus. E aí ele saiu, o que Deus falou para ele? Você sai, Deus fez algo na vida dele, Deus fez algo dentro e falou para ele fazer algo fora. Seja uma bênção, onde quer que você passe. Gere uma nação que seja uma bênção. Gere um povo que seja uma bênção.
Deus sempre te chama para fazer algo no seu interior, para que você faça algo no exterior a partir disso. Essa é a vontade de Deus, esse é o tabernáculo de Davi. Mas Moisés, outro exemplo, na época de Moisés, Moisés era o quê? Moisés era um príncipe lá de Faraó, tinha do bom e do melhor. Deus o chamou, e o que é que Deus fez na vida de Moisés? Deus fez algo na vida dele de tal forma que ele se posicionou rejeitando tudo aquilo que o mundo podia oferecer naquela época para ele. Para quê? Para levar o povo de Deus para Canaã. Deus fez algo dentro para que Moisés fizesse algo fora. O que era fora? Era o tabernáculo de Davi. O que era o tabernáculo? Tira esse povo aqui, leva lá para Canaã para eles me servirem. Sabe, irmãos, não sei se eu falo isso, mas hoje, uma boa parte da igreja, ela está olhando aquilo que o mundo pode dar. E, na verdade, ela se alegra ou se entristece quando tem ou não tem aquilo que o mundo pode dar. Mas Moisés rejeitou tudo que o mundo podia dar. Rejeitou tudo. Sabe por quê? Por conta do opróbrio de Cristo, ou seja, por conta da cruz de Cristo. Está escrito lá em Hebreus. Não é no Velho Testamento, não, no Novo. E muitos de nós estamos buscando e entendemos que Deus está abençoando ou não. Se você tem carro, se você tem casa, se você tem saúde, se você casou, se tem filhos, se tem emprego, tem empresa, se você é famoso, se os outros tiverem, né, você sabe que hoje uma das medidas dos pastores é a quantidade de seguidores que eles têm. Você tem muito seguidor, ele é exitoso. Se não tem, não é. Onde nós vamos chegar com um negócio desse? Então veja, na época de Moisés, o tabernáculo era rejeitar esse mundo e pegar o povo e levar lá para Canaã. Deus sempre te chama, Deus sempre faz algo no seu interior para que você faça algo no exterior. Isso é o tabernáculo de Davi. Gideão, na época de Gideão, o que acontecia? O povo de Deus era escravo. Gideão era crente, um crente com a mentalidade errada de Deus, um crente que pensava que Deus perseguia, um crente que pensava que Deus destruía o povo dele, um crente que pensava que Deus abandonava o povo dele. Deus apareceu para quê? Para que Gideão conhecesse mais a Deus e fizesse o quê? Libertasse o povo. Qual era o tabernáculo de Davi para Gideão? Conhecer a Deus, pôr a arca e celebrar, ou seja, libertar o povo da opressão dos midianitas. Esse era o tabernáculo de Davi para Gideão. Esse foi o tabernáculo para Noé, foi para Abraão, foi para Moisés e foi para Gideão. E o de Davi foi esse, pegar a arca, pôr ali, isso é um símbolo de algo. Mas eu quero falar para você, o final de todas as coisas é isso, é o tabernáculo de Davi. O que é o tabernáculo de Davi? É um símbolo da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é uma cidade com uma praça e o trono de Deus ali no meio, ou seja, a arca lá no meio, e todo o povo de Deus, todos os seus filhos olhando para Deus, celebrando, adorando e louvando ao Senhor. Isso é a Nova Jerusalém, isso é o tabernáculo de Davi. Essa é a vontade de Deus. Por que Deus tem essa vontade? Porque Deus é alguém que precisa de alguém ficar incensando ele para ele achar que é alguma coisa? Não! É porque você e eu somos a família de Deus. Uma das minhas alegrias maiores nessa terra foi agora, no Natal, que eu reuni minha família toda, porque meus filhos disseram que já pararam, não vão ter mais netos, infelizmente, mas já tem 7. Um tem 4, outro tem 3, e está muito bom. Eu nunca tinha reunido minha família toda, nem os meus 2 filhos, junto com todos os meus netos. Foi uma bagunça, confesso que tem que ter muita paciência, mas foi uma alegria assim, imensa de ver todo mundo ali. Agora você imagina, Deus não tem alegria em reunir toda a sua família e todos os seus filhos ao mesmo tempo, no mesmo lugar, eternamente, num lugar onde não tem lágrima, não tem dor, não tem nada. Essa é a alegria de Deus, que é o seu Pai. Pergunta, você tem alegria de estar junto com o seu Pai? Mas e aí? Qual é o tabernáculo para mim e para você hoje? Na nova aliança. Porque eu falei aqui dos patriarcas antes da lei. Depois falei daqueles que estavam dentro da lei. Mas agora nós estamos debaixo da nova aliança. Qual é o tabernáculo de Davi hoje?
Abra sua Bíblia aí em João capítulo 21. Deixa eu te contar o contexto desse texto que eu vou ler. João capítulo 21 está falando de uma experiência dos discípulos, 7 discípulos, com Jesus Cristo. Então, qual era o contexto da época? Os irmãos sabem, Jesus, terminando seu ministério aqui na terra, falou para os discípulos: eu tenho que ser crucificado, eu tenho que morrer. Todos ficaram contrariados, chateados, um traiu como Judas, todo mundo se espantou, ficou frustrado, abandonou e tudo. E aí depois Jesus ressuscita. Jesus ressuscita e começa a aparecer para eles. Só que antes de Jesus morrer, antes de Jesus ser crucificado, ele estava lá numa reunião com seus discípulos e falou: olha, eu vou ser preso e vocês vão me abandonar. E os discípulos falaram: que é isso, Jesus? Isso nunca vai acontecer. Nem do senhor ser preso, porque estavam pensando que a restauração do reino seria ali, literalmente ali. Eles não imaginavam que era algo espiritual, eles pensavam que era algo literal ali naquele tempo. E Jesus tentando explicar para eles, e aí Pedro levanta e fala: olha, é o seguinte, o senhor está falando que a gente vai abandonar? Pois eu digo para o senhor o seguinte: pelo Senhor eu dou minha própria vida. Eu te amo o suficiente para entregar minha vida. E aí todos os discípulos falaram a mesma coisa: nós estamos com Pedro, é assim. Aí Jesus vira e fala: Pedro, não é ruim você querer entregar a sua vida por mim. No entanto, hoje mesmo você vai me negar. Eu falo: que é isso, Jesus? Mas isso nunca vai acontecer. Não comigo. Antes de amanhecer o outro dia, Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes. Agora você imagina como que estava a vida de Pedro. Um cara posicionado, um cara que sempre ia à frente, puxava os outros discípulos, convicto da sua fé, convicto de quem era Jesus, convicto de que tinha largado tudo para servir o Senhor, mas aí confiou nas suas qualificações como homem forte, como homem posicionado, e quebrou a cara. Então o cara acabou a vida dele, porque Jesus morreu. Mas aí Jesus ressuscita. E aí Jesus manda um recado para os discípulos que queria vê-los. E Jesus manda um recado seguinte: diga aos discípulos e a Pedro que eu vou encontrar com eles na Galileia. Ou seja, Jesus sabia: Pedro está ruim, eu preciso restaurar o sujeito. E aí, conversou tudo, eles viram Jesus, todo aquele assombro, não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Jesus morreu, agora ressuscitou, agora Jesus está aí, Jesus está aqui, Jesus desaparece, Jesus come, Jesus tem os sinais da cruz, mas Jesus está aí. Como que é isso? Jesus está falando agora de uma eternidade, o foco deles era o aqui e o agora, mas agora Jesus está mostrando para a eternidade, então era uma confusão. E Jesus passou aí 40, 50 dias encontrando com eles e ministrando e tudo. Mas Pedro ainda carregava aquele peso. Peso de quê? Pedro não só falou que não conhecia Jesus, irmãos, ele negou 3 vezes, e a forma como ele negou foi assim, assintosa. Ele falou palavrão sobre Jesus, ele xingou Jesus, ele praquejou, xingou as pessoas que falavam que ele conhecia Jesus, e o próprio Jesus. Enquanto ele estava fazendo isso, Jesus olhou para ele, porque ele fez isso diante de Jesus. E quando ele olhou, Jesus estava olhando para ele. Agora, vocês já pensaram o vexame, a vergonha, e como que é que o sujeito ficou? Bom, então Pedro, mesmo vendo Jesus ressuscitado, mesmo vendo, tocando em Jesus, comendo com Jesus, num determinado dia lá, ainda carregando esse peso dessa acusação, ele resolve pescar. Ele era um líder, ele resolve pescar e levou mais 6 discípulos com ele. E eles foram pescar. Irmãos, Pedro voltar a pescar ali é algo assim muito significativo. Por quê? Porque Jesus falou que ele nunca mais iria voltar a pescar, que era para ele pescar homens. Mas não, ele voltou à sua vida, ou seja, eu desanimei com a vida cristã. Eu não sou rebelde a Deus, eu não sou anátema, mas eu vou cuidar da minha própria vida. Eu vou cuidar do meu próprio casamento, eu vou cuidar da minha própria vida profissional, vou cuidar da minha empresa. Esse negócio está envolvido demais na igreja, traz problema. Olha onde eu cheguei, olha como que eu estou, olha o meu estado de espírito. Eu larguei um pouco a minha família, eu larguei meu negócio quase que quebrou, e não, meu negócio lá da pesca e tudo. Sabe de uma coisa?
eu vou continuar sendo crente, não vou deixar de ser crente, mas eu vou cuidar do meu negócio. Você já ouviu alguém assim? Ou você já pensou isso também? Esse era Pedro. E aí ele vai, e está lá no seu negócio. O que é que deu o seu negócio? Nada. Passou a noite inteira, não pescou nada. E aí Jesus aparece. Jesus lá na praia, estava amanhecendo, ainda estava escuro. Eles estavam mais ou menos a uma distância de 100 metros de Jesus. Aí Jesus está lá na praia, e eles estão lá pescando. Pedro era pescador, tirou a roupa. Eu não sei se ele ficou nu completamente, se ficou com bermuda, alguma coisa. Não sei se tinha bermuda na época, tudo. Mas ele está lá sem roupa pescando. E aí Jesus grita lá da praia. Fala assim, filhos, vocês têm aí alguma coisa para comer, peixe? Eles falam, não, nós não pegamos nada. Aí Jesus fala, então lança as redes do lado direito. Aí eles lançam. E aí enche as redes. 153 grandes peixes estavam ali dentro daquela rede. Quando isso aconteceu, João, que estava junto também, falou para Pedro, é Jesus. Ou seja, esse milagre aqui só é Jesus. Eu não estou vendo bem a cara dele não, mas é Jesus. Eu tenho certeza. Quando Pedro ouviu isso, acendeu a luz. Eu falei, Jesus mesmo. E aí o que faz? A Bíblia diz que Pedro veste a roupa, pula na água, nada até a praia. E aí ele chega lá na praia, Jesus está lá sentado, com peixes e pães. Está lá no fogareiro, lá, peixe e pão. Ou seja, Jesus não precisava dos peixes dele. Jesus não estava precisando da comida dele. Jesus tinha a sua própria comida para dar para Pedro e para os discípulos. Mas aí Jesus, para ter mais comunhão, fala, pega alguns peixes aí. Só que os discípulos eram mais fracos, Pedro, dá para perceber que ele era o mais forte de todos. Pedro volta, vai lá, puxa a rede com 153 peixes, não se rompeu a rede. Todo mundo achou já um milagre aquilo também. Pega alguns peixes, traz, estão sentados ali e eles estão comendo. Aí Jesus resolve conversar com Pedro na frente de todo mundo. Vamos ler esse texto agora. Às vezes a gente não gosta de conversar certas coisas perto dos outros, mas Jesus resolveu de conversar junto com todo mundo. E aí, olha o que Jesus fala. Está lá em João capítulo 21, verso 15. A partir do verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Lembra que Jesus, que estava falando que ia morrer, alguns dias atrás, e Pedro disse, ainda que todos te neguem, eu jamais. Isso foi a fala de Pedro para Jesus. Eu dou a minha própria vida. Isso foi o que ele falou. Agora Jesus pergunta para ele, você me ama mais do que todos esses aqui? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas. Irmão, você já pensou? Pensa no contexto, pensa sentado ali, vendo Jesus, você está alegre, acabou de fazer um milagre Jesus, você está ali sentado pensando, e Jesus resolve tocar na ferida, diante de todo mundo. Você me ama mais do que todo mundo, que você falou alguns dias que amava, não sei mais o que, tá, mas você, você sabe, você conhece a história, deixa eu te lembrar. E ele, eu te amo. E eu imagino que Pedro falou, eu te amo, e espero que ele pare de falar sobre esse assunto. Já basta a vergonha que eu carrego. Já basta a acusação que eu carrego. Mas eu acho que ele tem direito a perguntar, então tudo bem. Mas Jesus pergunta pela segunda vez, você me amas? Em outras palavras, você me ama mesmo? Vai dizer, lógico que eu te amo, Jesus. E os discípulos estão olhando para ele e falam, será que vai ser igual a alguns dias atrás? Daqui a pouco ele sai correndo aqui, quando chegar algum romano aqui, tudo. E aí, Jesus pergunta pela terceira vez, você me ama? Aí ele ficou triste. Ficou triste porque agora ele viu, agora tem que encarar o problema, eu tenho que resolver. Jesus está me perguntando, está todo mundo vendo. Eu já enfiei o pé na jaca ali outros dias, Jesus lembra disso, lembra na frente de todo mundo, pergunta na frente de todo mundo. Eu já não estou aguentando essa situação. Ele ficou triste.
Mas a resposta dele foi bem diferente. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Ou seja, eu sei da minha fragilidade, eu sei da minha fraqueza, eu sei que eu não sou ninguém que possa dar uma palavra, nem falar nada, mas o Senhor sabe que eu te amo. O que Jesus estava fazendo ali? Em primeiro lugar, restaurando o ministério de Pedro para ele parar de pescar. Ou seja, você errou, você enfiou o pé na jaca, mas eu não te dispensei, Pedro. Por que é que você está voltando? Eu te mandei embora? Quando eu vi e olhei para você lá, quando você estava me negando, o que eu estava falando é, confia em mim, não desiste não. O que eu falei está acontecendo, falei antes, está acontecendo, para você ficar mais firme. Não era te acusando e te mandando embora. Ele estava restaurando o ministério de Pedro, porque Pedro estava voltando a pescar, estava fazendo coisas que não devia fazer, coisas que já era para ter parado de fazer. Deus já tinha dado uma outra direção, deu outra coisa para ele fazer. Mas ele voltou, Jesus está restaurando ele, em primeiro lugar. Segundo, Deus está dando uma direção para ele, para esse ministério. O que era para Pedro fazer? Em outras palavras, Jesus está falando, qual é o sinal que você vai me dar de que você me ama? Qual é o sinal para aqueles que me amam? Você está falando que me ama, e alguns dias atrás você falou, vou entregar minha vida. Eu não te pedi sua vida. Não, vou entregar meus bens. Eu não te pedi meus bens. Seus bens. A única coisa que eu quero que você faça, Pedro, porque você me ama, e como sinal de que você me ama é, cuida das minhas coisas. Pastorear as ovelhas do Senhor é cuidar das coisas do Senhor. Deus só tem uma coisa nesse mundo, você. O resto é do diabo. A única coisa que Jesus comprou nesse mundo foi você, fui eu. Jesus não comprou dinheiro, não comprou prestígio, não comprou glória. Isso tudo o diabo ofereceu para ele. Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar a glória e a riqueza de todos os reinos da terra. Jesus falou, vai embora, diabo. Vai embora, diabo. Mas o que é que Jesus estava interessado nesse mundo? O que é que o sangue dele comprou? Almas, a minha e a sua. Então a única coisa que Deus tem nesse mundo são as almas, são as ovelhas. Então o que é que Jesus está falando para Pedro? Você me ama? Cuida daquilo que é meu, que são as ovelhas, são os meus cordeiros, são os meus filhos. Cuida deles, Pedro. Eu te chamei para isso. Aqueles que me amam, cuida das coisas que são minhas. O que Jesus estava falando? Enquanto você cuida daquilo que é meu, eu edifico aquilo que é teu. É isso que Jesus estava falando para Pedro. Jesus estava falando para Pedro, se você construir e levantar um monumento para você, você vai perder tudo que você tem, porque a edificação da sua vida e da sua eternidade, eu estou fazendo à medida que você cuida daquilo que é meu. E o resto é história. Pedro se dispôs, e Jesus levantou ali da reunião. Acabou a reunião, porque não tem mais o que falar. Você me ama? Amo. Então, eu fiz algo dentro de você. Entrou algo em você. O meu amor entrou em você e você agora tem um coração como o meu. Você agora me ama também. E a consequência disso é para algo fora. E o que é fora? Cuida das minhas ovelhas. Não tem mais o que falar. Qualquer coisa além disso é acrescentar coisas que não são tão importantes. E Jesus sai e Pedro segue. E aí Pedro olha, João também está seguindo. Jesus fala para Pedro, Jesus levantou e fala, segue-me. Vamos ler isso aqui. Esqueci de ler essa parte, né? Verso 20, então Pedro voltando-se viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Esse é João. Vindo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. O que Jesus está falando? O seu propósito é eu. Você deve me seguir. E os outros, ignore. Não importa. Cada um tem o seu propósito, cada um tem a sua vida. Você não pode depender de ninguém, você deve me seguir. Você me ama? Lembra, eu te chamei,
esse amor que você tem foi eu que coloquei, você me ama, eu fiz isso para algo aqui fora, eu fiz algo aí dentro da sua vida para algo aqui fora, e aqui fora cuida das minhas coisas, cuida das minhas ovelhas e segue-me. A Bíblia fala que Jesus é o pastor das nossas almas. Segue o pastor, segue Jesus, segue aquilo que ele fez, sirva as pessoas. O que Deus falou desde o início para Abraão: estou criando uma nação nova para ser bênção. Seja bênção na vida das pessoas, cuide das pessoas, porque eu morri para isso, meu sangue foi derramado para isso, Pedro. Segue-me. Isso foi essa é a vontade de Deus na nova aliança. Esse é o tabernáculo de Davi para mim e para você hoje. Qual é a vontade de Deus? Que você cuide daquilo que é de Deus. E ele deixou claro o que é dele. Ele não falou, muita gente, às vezes eu ando na rua aí, tem escrito no carro assim: esse carro é de Jesus. Às vezes vai na casa, essa casa é de Jesus. Amém. Quer dar para o Senhor, fica à vontade. Mas o sangue de Jesus não foi derramado para ele ter um carro, não. O sangue de Jesus não foi derramado para ele ter casa. Ele já tem. Ele mora lá na Nova Jerusalém. Ele já tem carro, não precisa nem de carro. Ele está aqui, desaparece, aparece ali e tudo. O carro dele é sobrenatural. Então veja, cuida daquilo que é dele. E o que é dele são as ovelhas. Então veja, irmãos. Davi foi um homem que foi chamado, foi qualificado, foi transformado, se tornou um guerreiro para construir e edificar o tabernáculo de Davi. Eu e você igualmente. Nós somos chamados, nós recebemos o Espírito Santo, fomos transformados, nos tornamos em guerreiro para quê? Para cuidar das coisas do Senhor, que é construir o tabernáculo. Qual é o tabernáculo hoje? Cuidar das ovelhas do Senhor. Você foi chamado porque Deus viu em você aquele que vai fazer toda a vontade de Deus. E a vontade dele é: cuide das minhas ovelhas. Pergunta para o seu irmão: você entendeu isso? Saul, crente, misturado com o mundo, construiu um monumento para si. Davi, separado do mundo, construiu o tabernáculo de Davi. Saul morreu no campo de batalha, nadou, morreu na praia. Davi chegou, concluiu, é exitoso. E Deus te chamou para ser exitoso. Os irmãos sabem que a sabedoria popular diz que o Brasil só começa no ano depois do carnaval. Agora, nós estamos tendo carnaval. A sabedoria popular não vale nada diante de Deus, mas pelo menos é coisa da cultura brasileira. E hoje eu encerro as palavras que eu estava ministrando para despertar você para ser uma pessoa exitosa nesse ano. A partir da semana que vem nós temos coisa para fazer. Porque até agora eu estava orando e pregando para Deus fazer algo no seu coração. Para quê? Para que você faça algo fora. E o que é esse algo fora? Cuidar das ovelhas do Senhor. Quantos aqui querem fazer a vontade de Deus? Dão glória a Deus. Fica com sua mão levantada, deixa eu ver. Tira a foto, Senhor. Faça um selfie. Tirou o selfie. Então veja, qual é a vontade de Deus? Cuidar de ovelhas. Agora eu te pergunto, quais são as ovelhas que você vai cuidar desse ano? Não olha para mim não, pensa aí, as ovelhas são suas. Deus deu para você. Você faz parte das minhas ovelhas, cuidar. Minha família, minha esposa, meus filhos, meus netos, faz parte das ovelhas para eu cuidar. Os pastores que eu acompanho, toda semana estou com eles, faz parte das ovelhas que Deus me deu para cuidar. Eu estou firme na vontade de Deus. Estou edificando o tabernáculo de Davi. E quero ir até o final em nome de Jesus. A questão é, o que você vai fazer? A igreja te dá algumas sugestões. Você pode ser um anfitrião, que é receber as ovelhas do Senhor. Você pode ser um anjo da guarda, que é cuidar de uma ovelha do Senhor. Você pode ser um líder em treinamento no nosso meio, que é ajudar o líder da célula a cuidar de umas 15 pessoas. Você pode ser o líder da célula, você vai cuidar de 15 pessoas. Você pode ser um discipulador, vai cuidar aí de umas 50, 60 pessoas. Você pode ser um pastor, vai cuidar aí de 150, 200, e aí não tem mais fim daí para cima. Escolhe,
mas cuide das ovelhas do Senhor. Eu não sei o que é que você colocou nos seus alvos, mas se nos seus alvos não tem cuidar de ovelhas, então está faltando nesses alvos a vontade de Deus. Mas ainda é tempo, o ano só começa depois do carnaval, ótimo, por isso que eu resolvi pregar hoje. Porque a partir da semana que vem já começou o ano. Irmãos, longe de mim querer pressionar você para cuidar das ovelhas do Senhor. Eu só quero que você faça aquilo que você disse para mim. Você ama a Deus e quer fazer a vontade dEle. Então cuide das ovelhas, porque essa é a vontade do Senhor. Está escrito. A vontade de Deus é que eu ganhe dinheiro. Não sei. Vontade de Deus é que eu caso. Não sei. Vontade de Deus é que eu tenha um carro. Não sei. Que a minha empresa vai para frente. Não sei. Pode ser, pode não ser. Mas eu sei que a vontade de Deus, porque está escrito, Jesus disse isso, é se você o ama, cuide das ovelhas dele. Quantos amam Jesus aqui? Dão glória a Deus? Pergunta para o seu irmão, você quer fazer a vontade de Deus? Então cuide das ovelhas do Senhor. Vou te falar, pensando nisso, nós como os pastores, o presbitério, nós lançamos um projeto e um alvo para esse ano. Multiplicar todas as nossas células. Não ficar nenhuma célula sem multiplicar. Porque você sabe, ovelha bem cuidada, o que é que acontece? Ela dá crias boas, maravilhosas e tudo. Então, se eu vou ter esse monte de gente aqui cuidando das ovelhas do Senhor, então nós vamos multiplicar mais de uma vez as células. Amém, queridos? Não vai faltar líderes, não vai faltar anjos da guarda, não vai faltar anfitriões. Por quê? Porque a igreja quer fazer a vontade de Deus. Esse amém último foi assim, meio macarrônico, assim, meio... Enquanto você cuida das coisas do Senhor, Deus edifica a sua vida. Deus edifica aquilo que você precisa. Deus edifica os seus sonhos. Enquanto você cuida das coisas dEle. Amém, igreja?